Fala galera, beleza? Professor Bruno Marques aqui. Saiu o concurso do TRT, 19ª região, para os cargos de técnico e analista. Nessa aula a gente vai falar sobre a prova discursiva de analista judiciário, tá? O estudo de caso, né? Que pode assustar muita gente, mas que a gente vai ver aqui que é simples, existe técnica para poder responder e você vai tirar de letra, né? Porque nessa aula aqui a gente vai tratar sobre as principais estratégias para poder fazer uma boa prova, tá? Eu vou falar aqui sobre o edital, eu vou falar aqui sobre as ferramentas para você poder pesquisar questões, né? Falar aqui sobre a técnica para você estruturar, né, parágrafo de desenvolvimento em estudos de caso e também falar um pouquinho sobre o treinamento que você concursado preparou direcionado para os cargos de analista judiciário, área judiciária, oficial de justiça, administração administrativa, contabilidade e engenharia civil, beleza? Todos esses cursos contam com especialistas para elaboração de temas na área de atuação que a gente vai ver, que é a área de conhecimento específico de cada um dos órgãos, beleza? O objetivo dessa aula é fazer com que você consiga ser aprovado no concurso, assim como eu consegui nesse concurso aqui do TST, por exemplo. Né? Eu já passei em outros concursos, mas nesse TST foi bem interessante porque eu não fui tão bem na objetiva. Eu tirei uma nota aqui razoável na objetiva, tanto que os candidatos que ficaram aqui abaixo de mim tiraram notas mais altas que eu, né? Mas eu gabaritei a discursiva, assim como o primeiro colocado do concurso. Quando somou as notas, minha classificação foi lá para cima e fiquei em segundo lugar no concurso. Então, em concursos de analista judiciário, né, de TRTs, que a gente sabe que nem sempre chamam muitos candidatos, né? Cada detalhe faz a diferença. E quando a gente fala de discursiva, o detalhe costuma ser significativo, né? Porque a nota discursiva vale 10 pontos, então ela pode fazer com que o candidato ganhe várias classificações ou perca várias classificações. O objetivo, então, é fazer com que você ganhe classificações com a nota da discursiva, beleza? Então, se ao longo dessa aula você quiser mandar uma mensagem para mim, você pode entrar lá no @prof.brunomarques ou no @vocêconcursado e mandar uma mensagem lá no Instagram, beleza? Ou também no nosso canal Academia Discursivas no Telegram. Se você já estiver interessado no nosso curso, né, não for aluno ainda, o link está aqui abaixo, se quiser ir direto para lá, ver como é que é a estrutura do curso, bacana, e já começar a se preparar de forma direcionada, o link está disponível aí para você, beleza? Mas vamos falar sobre a discursiva então. A gente sabe que a prova vai ser aplicada no dia 11 de dezembro, né? E vai ser aplicado junto a prova objetiva e a discursiva. O candidato vai ter 5 horas de prova para poder elaborar as duas questões. Então, isso vai demandar gerenciamento de tempo. É importante que você faça simulados antes da prova com questões da prova objetiva e questões da prova discursiva. Então, pegar uma questão objetiva, um simulado da objetiva e um tema de discursiva e fazer junto, tá? Cronometrando o tempo para que ao final você saiba, pô, gastei muito tempo no objetivo, gastei muito tempo na discursiva, não vou conseguir fazer a prova nas 5 horas, preciso tomar uma atitude. Ou, beleza, tá tranquilo, terminei a prova com 3 horas, então eu tenho folga para poder fazer bem as duas provas. Lembrando que você tem que fazer a objetiva, passar para a folha de resposta, a discursiva e passar para a folha definitiva. Então você tem que fazer o processo como se fosse no dia do concurso, beleza? Essa é a primeira dica, porque eu vejo muita gente não conseguindo finalizar a prova por falta de tempo, né? E o grande desafio do concurso é esse. Poxa, eu faria uma excelente discursiva se eu tivesse 10 horas disponível ali, tranquilo. Eu faria uma, nossa, perfeito. O problema é que a gente não tem. Às vezes a gente tem 1 hora, 45 minutos, 40 minutos para poder fazer uma boa discursiva. Então você tem que fazer a melhor discursiva no tempo disponível que o concurso te dá, tá? Por isso que é importante a gente ter técnica, a gente se preparar antes, a gente treinar antes, beleza? Como que vai ser a prova discursiva desse concurso? O edital traz o seguinte, que vai ser cobrado um estudo de caso, tá? Bruno, o estudo de caso, ele necessita ser a dissertação? Não, o edital não traz que precisa ser uma dissertação. Porém, né, a gente vai ver que a gente vai utilizar a técnica da dissertação voltada para o parágrafo de desenvolvimento, tá? Essa técnica que a gente usa para poder fazer o estudo de caso, tá? Então aqui é em partes, ele não pede a dissertação, a gente vai entender o que a gente não precisa fazer da dissertação. E diz que vai ser de 10 a 20 linhas, tá? Então um estudo de caso para ser respondido em no máximo
20 linhas. O estudo de caso vale 10 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 6. Tirou menos de 6, está eliminado do concurso. Além disso, o edital diz que a prova discursiva ela vai abordar conhecimento específico, tá? Então, você vai ter que ir lá no conteúdo programático, olhar seu cargo, analista judiciário, área judiciária, analista judiciário, oficial de justiça, avaliador, analista judiciário, engenharia civil, contabilidade, administração. Vai lá na parte de conhecimento específico e vê quais são as matérias passíveis de serem cobradas. O interessante aqui de cobrar matéria de conhecimento específico é que você, ao estudar para objetiva, você já estuda para discursiva. E ao estudar para discursiva, você estuda para objetiva. É diferente do cargo de técnico judiciário, por exemplo. No cargo de técnico judiciário, você tem as matérias de conhecimento básico específico, mas a redação é sobre a atualidade, que não tem nada a ver com as matérias de conhecimento. Então, acaba que o estudo, às vezes, não tem como ser feito concomitantemente. Agora, no caso do estudo de caso, tem. Então, o estudo para discursiva, ele auxilia no estudo da objetiva e vice-versa. E é até legal que quando você pega um estudo de caso de uma matéria, por exemplo, da objetiva, e você faz um estudo de caso sobre aquela matéria, quando vem uma matéria daquela numa questão objetiva, você gabarita, você acerta. Por quê? Porque você já se aprofundou naquele assunto. Então, o estudo de caso, na verdade, essa preparação para o estudo de caso, fazer a dissertação, fazer a discursiva ali do estudo de caso, serve como uma revisão, né? Uma revisão aprofundada sobre as matérias da prova objetiva, beleza? Então, por isso que é legal você estudar junto, tá? Que mais? O edital traz os critérios de correção. Vamos lá. A prova, como tá lá, vale 10 pontos, beleza? Metade dessa pontuação, então 50%, tá onde? No conhecimento técnico e científico sobre a matéria. É saber se você respondeu de forma correta ao que era esperado, tá? Se você mostrou ali a regra. Então, por exemplo, se trouxe uma situação hipotética que exigia a aplicação de um determinado artigo da lei e você citou o que aquele artigo dizia na sua resposta, você apresentou conhecimento técnico-científico. Então, é meio que saber a matéria mesmo, tá? Mas a gente tem aqui 2,5 pontos que estão relacionados à clareza na argumentação e senso crítico em relação ao tema proposto. Aqui a banca vai avaliar se você, além de conhecer o conteúdo, você sabe estruturar um texto claro, né, e objetivo para responder aquilo, analisando a situação hipotética. Então veja que não é só apresentar o conteúdo em si, porque se fosse só um conteúdo em si, seria uma questão técnica normal. Só que é um estudo de caso. Então a banca quer que você aplique conhecimento na situação hipotética. E para isso você precisa de uma clareza, de uma estrutura própria para apresentar essa informação. A gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura mais à frente. E por fim, o terceiro aspecto, que também vale 2,5 pontos, é a utilização adequada da língua portuguesa. Tá? Então a banca vai avaliar se você os erros gramaticais e também avaliar a adequada constituição dos parágrafos e o respeito às margens e à legibilidade. Então, nesse aspecto, ela não vai avaliar só gramática. Ela vai avaliar a apresentação do texto como um todo. Então, veja, conhecer o conteúdo aqui vai te garantir 50% da nota. O restante vai ser conhecer os aspectos textuais, as técnicas discursivas e não cometer muitos erros de gramática, né, que vale a outra metade. Então, veja que só com 50%, que seria 5 pontos, você é eliminado ainda, porque a banca exige o quê? Aqui, ó, um mínimo de 6. Tá? Então não dá para ir para a prova. Se eu souber o conteúdo, eu me garanto. Tá? E se você não souber o conteúdo, se você não souber o conteúdo integralmente, você vai precisar pontuar nos outros aspectos. E os outros aspectos, eles são os mais fáceis de ser pontuados. Por quê? Porque existe técnica. Uma vez que você aprende a técnica, fica muito simples. É só você replicar ela de acordo com a questão que vier. Beleza? Vamos agora para entrar para uma parte mais prática da aula. Né? Vamos para uma parte que é mais de aula mesmo. Tá? Que vai ser o quê? A gente vai analisar uma questão da banca Instituto OCP nesse modelo de estudo de caso e depois a gente vai trazer uma proposta de resolução, beleza? Então, vamos lá. Para baixar essa questão, eu entrei lá na biblioteca de discursivas, uma ferramenta do Você Concursado, em que você pode fazer pesquisas de provas discursivas anteriores. É uma ferramenta em que você tem acesso aos enunciados e aos filtros gratuitamente. Então, você pode entrar lá, Instituto OCP, Direito Constitucional, Instituto OCP, Contabilidade, Instituto OCP, Engenharia Civil. Então, você joga ali a banca e a matéria, e aí o sistema te dá ali questões anteriores ou inéditas de provas relacionadas àquilo que você selecionou. O importante aqui é a gente saber o seguinte, que infelizmente, para o Instituto OCP, a gente não tem muitas questões no modelo estudo de caso.
tá? Não tem muitas. Mas eu encontrei uma e eu vou compartilhar com você aqui. Ela foi aplicada, inclusive, ó, em 2021 pela Câmara Municipal de Teresina para o cargo de procurador, tá? E ela exigia 20 linhas, que é bem parecido com uma, que é igual, né, o modelo que a gente vai fazer nesse concurso do TRT, tá? Como é que era o enunciado? O enunciado dizia assim, ó, considere o seguinte caso hipotético, tá? E quando a gente fala de estudo de caso, pessoal, o que é estudo de caso? Estudo de caso é um estudo de um caso, né? Ou estudo de uma situação. Então a banca vai apresentar uma historinha para você e vai pedir para você responder alguma coisa ou avaliar aquela história sob o viés legal ou sob o viés ali técnico que envolve aquele assunto, beleza? É isso. Então, em vez de perguntar, Bruno, quais são os princípios da administração pública? Ela vai trazer uma historinha, falar assim, fulano fez isso, fez aquilo. Quais são os princípios que foram feridos? Essa é a diferença da questão técnica para o estudo de caso, beleza? Então, vamos analisar isso aqui. Ele traz aqui uma historinha, então, uma situação hipotética, e pede para que o candidato responda, ó, consoante ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, essa lei municipal é constitucional? Justifique sua resposta. Então, você vai ter que dizer se a lei, que aqui fala que a lei que o município pegou e fez uma lei, né, que proibia a utilização em escolas públicas de material didático referência à ideologia de gênero. Então, ele vai pedir para você avaliar se é constitucional ou se não é constitucional, beleza? Então, esse é o modelo do estudo de caso que o Instituto AOCP já aplicou, né, e que provavelmente vai aplicar. A gente vai ver que tem outras formas, né? No nosso curso a gente traz outros enunciados também para que você esteja preparado para qualquer cenário, né? Mas normalmente é esse modelo que a banca gosta. E aí, qual é o primeiro passo? Né? Você leu o enunciado, agora o que você faz? A partir daqui, como é que para onde que eu vou? Né? Eu já começo a escrever? Não, calma. O primeiro passo aqui é você identificar os tópicos que precisam ser analisados, tá? Os tópicos, tá? Esses tópicos aqui são a base para o texto como um todo. Nesse caso, como a gente pede, quando ele pede para poder avaliar se é constitucional ou não, a gente já tem que saber um pouco do conteúdo em si e saber que essa constitucionalidade ela pode ser avaliada pelo aspecto formal ou pelo aspecto material, né? Então, a gente vai fazer a avaliação dessas duas formas. Então, existem dois tópicos. O tópico 1, que é a avaliação no aspecto formal, é constitucional a lei? E no aspecto material, é constitucional? Então, esses são os tópicos que precisam ser respondidos, que precisam ser abordados nesse texto, beleza? Numa prova discursiva, tá? Nesse modelo, estudo de caso, Instituto AOCP, 20 linhas, tá? E eu deixo claro para você aqui o seguinte, existem vários estudos de caso de outras bancas, tá? Cada banca tem um critério diferente, tá? Então, isso aqui se aplica ao estudo de caso para o Instituto AOCP, para esse concurso do TRT Alagoas, tá? Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Primeiro, você vai dividir o seu texto de acordo com a quantidade de tópicos. Então, se você conseguiu identificar 2 tópicos, então vão ser 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você conseguiu identificar 3 tópicos, então vão ser 3 parágrafos de desenvolvimento. Seu texto não vai ter introdução e não vai ter conclusão, tá? Não vai ter introdução e não vai ter conclusão. Seu texto não vai trazer parágrafos de introdução e conclusão. Então, quando eu falei lá atrás que a gente ia utilizar a base do texto dissertativo, era porque a gente vai usar a técnica para montar o parágrafo de desenvolvimento, mas não precisa de introdução e conclusão. Por quê? Porque são só 20 linhas. E a banca, ela não vai avaliar estrutura do gênero dissertativo. Não tem isso no critério. Ela vai avaliar conhecimento, clareza, gramática. Acabou. Não vai avaliar estrutura. Então, não precisa de introdução e conclusão. Ah, Bruno, mas eu quero trazer. Se você trouxer a introdução e conclusão, o que vai acontecer? O seu texto, que era um de 20 linhas, vai reduzir para 15. Ou até menos. Aí você vai ter 15 ou 10 linhas para poder desenvolver toda a argumentação e não vai ter espaço. Por quê? Porque a banca fez para 20 linhas. Você vai ter 10, porque você gastou 5 para a introdução, 5 para a conclusão. Tá? Então, além de a introdução e conclusão não agregar em nada na sua resposta, ela vai fazer com que você perca espaço para trazer a resposta que a banca quer. Tá? Então,
primeira estratégia para estudo de caso de 20 linhas é não traz introdução, não traz conclusão, não perde tempo ali copiando o enunciado, contando a história de novo. Não precisa. É para você responder o que está sendo solicitado. Tá? Então, nesse caso, dessa questão, como a gente teria 2 tópicos, tá? A gente dividiria aqui em 2 parágrafos de desenvolvimento. Tá? Então, a gente teria aqui, ó, o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora você vai ver que está todo colorido aqui. O que é esse colorido no texto? Esse colorido aqui é a nossa técnica para poder responder a estudos de caso. Tá? Na verdade, é a técnica para montar um parágrafo de desenvolvimento. Cada cor tem uma função. Vou passar rapidamente aqui para você poder ter uma noção e já conseguir praticar, né? Mas o ideal é que você, no curso, veja ali qual é a função de cada uma dessas partes, como que usa, para você poder realmente dominar essa técnica aqui, tá? Então vamos lá, como é que a gente começa? A gente começa aqui, ó, com elemento coesivo, ó, os 2 parágrafos, tá vendo? Elementos coesivos. Esse aqui é um preliminarmente, porque está iniciando o texto, e esse aqui é um por fim, porque é o último parágrafo do texto. Simples, elemento coesivo. Depois, em azul, a gente tem o que a gente chama de tópico frasal, tá? Tópico frasal. O tópico frasal ele tem esse nome porque ele faz referência aos tópicos, que é o que a gente selecionou lá no nosso enunciado, certo? No estudo de caso, o ideal, né, pensando já em facilitar a vida do examinador, é montar tópicos frasais que já respondam diretamente o que foi solicitado. Então, você já responde de forma clara e objetiva. E depois você fundamenta. Tá? Então, dá uma olhada. A gente não ia falar sobre o aspecto formal e material, então, ó, preliminarmente, defende-se que a lei municipal, que proibiu a utilização em escolas públicas municipais de material didático com referência à ideologia de gênero, carece de constitucionalidade formal. Então, ó, carece de inconstitucionalidade formal, ou seja, é inconstitucional. Trouxe, né, a resposta. Olha no outro aqui, ó. Destaca-se que também há inconstitucionalidade material na publicação da referida lei. Então, meu tópico frasal ele já traz de forma direta a resposta. Beleza? Aí agora eu vou vir com o meu argumento principal. Eu vou dividir meu argumento principal em 2 partes. O argumento principal é o que está em verde. Tá? É o que está em verde. Eu vou dividir ele em 2 partes. O argumento principal, regra, e o argumento principal, caso concreto. Na regra, eu vou dizer o que a lei, a doutrina, a norma, ela fala sobre determinado assunto. E depois eu vou avaliar a aplicação daquele assunto no caso, na situação que a banca trouxe. Tá? Então, daqui, ó, até aqui, eu trouxe a regra. Ó. Segundo a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Tá? Isso aqui é a regra, o que está onde? Na Constituição. Veja que eu inicio já, ó, com recurso de autoridade, que é outra parte do parágrafo. Tá? Olha como é que está o regra aqui no de baixo. Ó. A Carta Magna, então, recurso de autoridade, garante a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem como defende o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Além disso, elemento coesivo, a Constituição Federal defende a igualdade, a promoção de políticas públicas de combate à desigualdade e à discriminação de minorias. Então, isso aqui é o meu argumento principal, regra. Argumento principal, regra. Tá? Esse é o meu argumento principal, regra. Veja, eu trago meu recurso de autoridade e depois apresento o assunto em si, né? A parte técnica do assunto. Agora eu preciso aplicar esse assunto na situação hipotética, porque eu estou avaliando um caso, certo? Aí eu venho com a segunda parte. Argumento principal, caso concreto. Argumento principal, caso concreto. E para o examinador saber que eu estou analisando o caso concreto, olha o que eu faço. No caso em análise, na situação narrada. Tá vendo? Aí eu venho e aplico a regra ao caso. Ó. O município incorretamente legislou sobre a norma que proibiu a utilização de material didático com referência à ideologia de gênero nas escolas municipais, usurpando a competência legislativa da União. Entendeu? Peguei meio que mesclei aqui, fiz a conclusãozinha, né? Depois, ó, a proibição de utilização de materiais com referência à ideologia de gênero por meio de uma lei municipal afronta as garantias dos direitos e os princípios previstos na Constituição. Trouxe aqui de novo. Tá? Então, isso aqui é a parte da regra. E antes de você falar assim, professor, eu não concordo com isso aí. Ó, é porque esse realmente é um tema polêmico, tá? Eu deveria ter falado antes, mas
Isso aqui é o padrão que a banca divulgou, tá? Eu peguei o padrão da banca, oficial da banca, e organizei aqui de acordo com a nossa técnica. Mas essa é a informação que a banca utilizou para pontuar os candidatos nesse concurso. Então a gente está seguindo a diretriz da banca. Ah, professor, é um absurdo, não concordo com a banca. Beleza, tá? Faz do jeito que a banca gosta para ela te dar ponto. Lá fora você faz diferente, entendeu? Agora, não adianta você tentar militar aqui dentro da questão do concurso e tal. Por quê? Porque o examinador vai pegar, vai te dar uma nota ruim, rasgar a sua prova e jogar no lixo. Entendeu? Vamos jogar aqui o jogo, tá? Isso aqui é um jogo. Lá depois, na frente, quando você assumir seu cargo, aí você vai defender seu ponto de vista e tudo, tá bom? Beleza? Fecha parênteses, vamos voltar aqui pro nosso texto. Aí vem aqui, ó. Finalizamos aqui, então a gente trouxe o tópico frasal, trouxe o argumento principal, regra, o argumento principal, caso concreto. Se sobrar espaço, tá? Se sobrar espaço, a gente está falando de uma questão de 20 linhas, então às vezes não sobra, tá? Se sobrar espaço, você pode trazer o que a gente chama de fechamento. O fechamento é um reforço do seu posicionamento anterior, tá? Com outras palavras. Então é para você mostrar para a banca, ó, eu disse que é inconstitucional. Assim, a caracterização da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Então, eu reforço que é inconstitucional. E aqui a mesma coisa. Portanto, a lei municipal pode ser declarada inconstitucional materialmente, pois vai de encontro ao texto constitucional. Tá? Então, aqui eu reforço. O fechamento é basicamente isso, é reforçar o que foi dito lá no tópico frasal para não haver dúvidas, né? Para dizer que é inconstitucional, conforme você já tinha falado. Agora, olha que legal aqui, tá? Detalhes, a importância de você fazer textos, né? Esse vai de encontro, tá? Ele é muito confundido com vai ao encontro, tá? Só muda aqui, ó, o de e o ao, tá vendo? Só muda esse detalhezinho. Só que esse detalhe, ele muda totalmente o sentido do texto. Quando eu digo vai de encontro ao texto constitucional, é que é inconstitucional, vai contra, tá? Quando eu diz vai ao encontro, é porque ele está alinhado com o texto constitucional, então ele é constitucional, tá? Ele vai ao encontro, ele abraça, tá? Veja que, olha que diferente, só um detalhe, tá? Então é por isso que é bom, às vezes, a gente fazer várias provas discursivas, treinar bastante, para que alguns detalhes desses que às vezes você nem sabia, né, que poderiam vir a te prejudicar lá na frente, você consegue ajustar antes, né? Porque você treinou, porque alguém corrigiu sua prova, beleza? Então, qual é a estratégia para você poder fazer esse concurso? Ó, primeiro, aprende essa técnica discursiva, né? Vai lá, aprende a fazer o parágrafo de desenvolvimento no estilo estudo de caso. Entende o que é o tópico frasal, o que é o argumento principal, o que é o recurso de autoridade, o que é o argumento secundário, o que é o fechamento, tá? A apresentação do texto, como que você vai apresentar o texto na folha de resposta, como é que vai ser a questão da margem, como vai ser a questão da indicação de parágrafo, como que eu faço rasura, como que eu uso sigla, como que eu cito leis, como que eu cito artigo, enfim, tudo isso está voltado à parte de apresentação. E, logicamente, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, tá? Então, por isso, a segunda parte é aprendeu a técnica, aí você vai praticar questões. O ideal é que você pratique aí, no mínimo, 5 questões antes da prova, né? Então, você faz um estudo de caso, manda para correção, recebe um feedback, faz outro estudo de caso, manda para correção, recebe um feedback, e assim por diante até finalizar a quinta correção. O importante é que você faça o estudo de caso, mande para alguém corrigir, usando os critérios da banca Instituto OCP, tá? Não é usando critérios de outra banca, porque aí você não vai saber se você tá bom ou não, entendeu? Recebe o feedback, recebeu o feedback, aí você vê o que você errou, e aí sim você faz a questão, o próximo estudo de caso, já tentando melhorar o que não estava tão bom. Então, o feedback é importante que você receba antes de fazer a próxima, tá? Porque se você fizer várias, vou fazer uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, só que a chance de você cometer os mesmos erros em todas é grande, né? Então, não é efetivo o estudo, entendeu? Lógico, vai ser efetivo? Melhor do que não fazer nada, sim, com certeza. Mas o modo mais efetivo é faz uma questão, recebe o feedback, faz outra questão. E o bom é que durante esse período de você fazer a redação e receber a correção, você pode estudar para a prova objetiva, que tem muita matéria, galera, muita matéria para estudar. Então, você usa esse tempo todo para estudar, chega lá no final da semana, faz uma outra discursiva, olha o que você tinha que olhar, às vezes revisa lá a parte da teoria e depois volta para o seu estudo da objetiva, porque ele vai te ajudar também nessa preparação para discursivo.
tá? E se você quiser um treinamento focado para o concurso do TRT-19, cargo de analista judiciário, aí você tem aqui área judiciária, área administrativa, contabilidade, oficial de justiça e engenharia civil, tá? Se você vai concorrer para qualquer um desses cargos, a gente tem um treinamento focado em cada um. Então, Bruno, vai ser um treinamento só para todos os cargos? Não, é um treinamento específico para cada cargo. Lá no cargo de engenharia civil, só vai ter temas voltados para as matérias de conhecimento específico de engenharia civil. Lá no cargo de contabilidade, só vai ter temas voltados para os conhecimentos específicos de contabilidade, assim por diante. Então, é um curso específico para cada um dos cargos. Dentro desses cursos, você vai ter a técnica discursiva bem sucinta, com essa técnica que eu te mostrei, mas de forma bem mais detalhada, bem mais organizada. Né? Você vai ter os temas para poder praticar de acordo com os cargos. Você vai ter as correções individualizadas de acordo com o Instituto AOCP, usando o espelho do Instituto AOCP. Todos os temas têm propostas de resolução usando a técnica discursiva e os cursos estão disponíveis a um preço acessível. A gente está falando de preço acessível mesmo. Por quê? Porque você vai ter toda a teoria, você vai ter os temas selecionados, você vai ter os temas resolvidos e você vai ter as correções individualizadas, né, sobre aqueles temas que estão ali. Então, assim, você tem tudo que você precisa para fazer uma boa discursiva, chegar bem preparado no dia da prova e conseguir aqueles pontinhos a mais ali para subir as classificações. Beleza? É isso. Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no Instagram, no meu, do Você Concursado, ou lá no nosso canal na Academia de Discursivas no Telegram. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e bons estudos.